Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Marcos capítulo 3, verso 35. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. Estamos no segundo ano do ministério de Jesus. Este é um ano de grande popularidade. A mãe e os irmãos de Jesus vêm buscá-lo. Os textos se encontram em Marcos capítulo 3, verso 31 a 35, Mateus capítulo 12, 46 a 50 e Lucas capítulo 8, verso 19 a 21. Lucas nos informa que eles tentavam se aproximar de Jesus, mas não conseguia, porque havia muita gente em volta de Jesus. Está em Lucas capítulo 8, verso 19. Muito se tem discutido se Jesus tinha irmãos. Os evangelhos atestam que sim. Primeiro, porque a virgindade de Maria se manteve até Jesus nascer. Depois, José a recebeu maritalmente. Está em Mateus capítulo 1, verso 25. Também porque os nomes dos irmãos de Jesus se encontram nos evangelhos. Está em Mateus capítulo 13, verso 55. A pergunta que se faz nesta passagem é: por que Jesus não recebeu sua mãe e irmãos? Toda a humanidade, inclusive Jesus, por causa do seu nascimento do ventre de Maria, é descendente de Adão. Resumindo, podemos dizer que todos somos filhos de Adão. Como Adão caiu em pecado, todos somos pecadores, à exceção de Jesus, porque ele foi concebido em Maria pelo Espírito Santo. Assim temos na terra um representante natural, que é Adão, e outro espiritual, que é Jesus. Para compreendermos esta verdade, ouça, está em 1 Coríntios, capítulo 15, 45 a 47. Paulo assim escreveu: porque assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Assim, Jesus se distingue claramente de Adão, porque não herdou a natureza caída. O seu nascimento revela o mesmo processo por meio do qual devemos adquirir natureza espiritual. Jesus ensinou por Nicodemos que nós nascemos de novo por meio da água, que é a figura da palavra de Deus, e por meio do Espírito Santo. Está em João capítulo 3, verso 5. Portanto, naquele dia em que sua mãe e os irmãos vieram falar-lhes, o fizeram por sua relação consanguínea. Pensavam consigo que se Jesus nasceu de Maria, como nós nascemos, Jesus precisava dar atenção a eles. Eles não estavam levando em conta que Jesus nasceu concebido pelo Espírito Santo. Está em Lucas 1:35. O Senhor, pelo contrário, tinha esta consciência acerca do seu nascimento. Certa feita, em sua adolescência, ele disse aos seus pais: ouça, está em Lucas capítulo 2, o verso 49. Por que me procuráveis? Não sabeis que devia estar na casa de meu pai? Seu pai é Deus. Jesus é o Filho unigênito de Deus. Está em João capítulo 1, verso 14. Como Jesus se identifica conosco se ele é um homem absolutamente santo, sem pecado? Por meio do batismo nas águas. Está em Lucas capítulo 3, verso 21. Note como esse processo se dá. Ao sermos submersos nas águas, assim como Jesus o foi, se permanecermos o tempo suficiente debaixo das águas, haveremos de morrer por falta de ar. Assim, o batismo é uma representação da morte. Jesus morreu por nós na cruz, tomando o nosso lugar. Ele é o Cordeiro de Deus, João 1, 29. Portanto, em sua ressurreição, nós passamos a ter a mesma qualidade de vida. Vida no grego significa verbo zoé, vida zoé. Todo aquele que crê em Jesus é declarado justo e nasce de novo.
somos inseridos na família de Deus. Ouça, está em João, capítulo 1, o versículo 12 a 13. Mas a todos quanto recebera, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ao exercer fé em Jesus, estamos fazendo a vontade de Deus, nascendo de novo e nos inserindo na família de Deus. Esta foi a razão de Jesus dizer, contrapondo o seu relacionamento natural com sua mãe e os seus irmãos. Ouça, está em Marcos capítulo 1, verso 34 e 35. E, correndo os olhos pelos que estava sentado ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. Com isso, Jesus está a dizer que a nossa relação com Deus precede o relacionamento com a nossa família natural. Precisamos fazer uma verificação se passamos pelo processo do novo nascimento, pois esta é a questão mais importante que nos cumpre resolver. O meu nome é César, usando da internet para compartilhar a palavra de Deus.